Então, crianças, oficialmente a paz para todos, as tias que estão presentes. Nós vamos iniciar a aula hoje com uma oração. Aí eu quero saber se tem alguma criança que quer fazer a oração inicial. Tem alguma criança que quer orar? Então, a tia vai orar, tá? E no final, se alguém quiser participar, você participa. Eu quero, Tá entrando a Júlia. Júlia, eu tudo bem? quero, eu quero, eu Tudo quero bem, orar, Júlia? Seja bem-vinda. Nós vamos iniciar a aula agora, tá bom? eu quero orar pro Quer orar, Bia? Então ora, pode orar, então. Vamos todos orar, então, com a Bia, tá? Senhor, nós te agradecemos por mais esta aula. Guarda todos que estão vendo, que a gente possa sempre aprender mais sobre o Senhor. A gente sabe que o Senhor está sempre conosco e nos protege. Que nem a hora que eu fui fazer cirurgia no coração, eu sei que o Senhor estava comigo. Amém. Amém. Então, crianças, nós vamos iniciar hoje, então, a nossa aula, no caso, falando primeiro do versículo, né? Que a gente tem o versículo para memorizar, porque das atividades a gente já falou, né? Das atividades anteriores. Primeiro lugar, o título da nossa lição de hoje é Creia nas Boas Novas, tá, crianças? A nossa lição número 6 vai ser a última lição dessa fase de etapas que a gente estava estudando sobre Eliseu, certo? E essa história, essa parte da lição hoje está registrado lá, ela se passa lá nos livros, são dois versículos, na realidade, que tem a parte da história de hoje, que está em Segunda Reis, no capítulo 6, o versículo 24, e em Segunda Reis, capítulo 7, o versículo 16. Certo? E nós vamos continuar o versículo, né? Depois a gente já vai começar a falar sobre a parte da história. O versículo para decorar hoje é: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Está escrito lá em João, capítulo 5, versículo 24. Crianças, o que quer dizer quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou? Jesus é Deus, e a palavra de Jesus é a palavra de Deus. E a gente conhece a palavra de Deus que a gente tem hoje, no caso, né, está registrada na Bíblia. Jesus está falando não apenas se a gente ouvir a palavra de Deus, não é só ouvir, mas a gente ouvir, no caso, com o quê? Com os ouvidos, né? Qual que é o órgão do nosso corpo que a gente ouve? É o ouvido. Só que a gente, além de ouvir, a gente tem que ouvir, prestar atenção para a gente poder depois guardar no coração e crer nessa palavra no nosso coração. Então, não é só simplesmente ouvir, mas ela tem que também entrar no nosso coração para a gente poder crer nessa palavra. E crer naquele que me enviou, nessa parte do versículo, quer dizer assim: Deus, o Pai, enviou o seu Filho Jesus e fala sobre ter a vida eterna. É, ter a vida eterna é um tipo de vida, tipo da vida de Deus, que essa vida começa aqui na terra e ela vai continuar lá no céu, quando a gente for nos morar no céu com Deus. Então, isso é ter a vida eterna. Então, começa aqui na terra quando a gente crê em Jesus, no caso, para quem está aceitando Jesus agora, aceita Jesus, e ela vai continuar lá quando a gente for para o céu, lá com Deus, certo? Vamos lá para a próxima parte. A gente vai falar um pouquinho. Eu vou só dar uma recapitulada da lição anterior. Vocês lembram que a tia Neia falou sobre mais um ataque de lá da Síria, do exército da Síria contra Israel? Então, o que que aconteceu? Ela falou na aula passada que eles não desistiram não desistiam de atacar Israel. E aí eles tiveram a ideia de fazer aqueles cercos ao redor da cidade para poder impedir que entrasse comida na cidade
E também esse cerco, eles queriam assim, quando o exército, porque eles estavam fazendo isso escondido, que para quando o exército de Samaria fosse passar por esse local, eles não sabiam que esse exército de Israel estava escondido ali, e aí eles iam pegar os soldados de Samaria de surpresa e atacar eles. Só que, crianças, vocês lembram que aconteceu? Deus revelou para Eliseu, né, o servo dele lá, Eliseu, que estava em Israel. Deus revelou para Eliseu todas as vezes que teve esse cerco, e aí ele avisava os soldados de Samaria, e os soldados desviavam, eles não passavam pelo cerco, e aí com isso o desculpa. Aí, com isso, os soldados lá de Israel que estavam no cerco para pegar os soldados lá de Samaria, eles acabavam frustrados, porque eles não conseguiram, mas porque Deus estava revelando para Eliseu e Eliseu avisava eles antes. Só que aí, com isso tudo, o que começou a acontecer naquele tempo? O povo lá de Samaria, né, que era a capital de Israel, eles, com isso, eles estavam sofrendo muito, com muita fome, porque a comida que tinha ficado na cidade era pouca, e mesmo assim, além de ser pouca, ela era muito cara, porque quando tinha pouco, quem tinha para vender, vendia por um preço muito caro, e com isso, as pessoas começaram a passar fome. E eles precisavam dar um jeito. Aí chegou um belo dia, né, que o rei de Israel, ele ficou muito bravo. Por quê? Chegou uma mulher lá, uma mulher acho que provavelmente mais pobre, e foi lá falar que o rei tinha que dar um jeito, que ele tinha que dar um jeito porque ela estava morrendo de fome, ela estava passando fome. E aí ele ficou bravo. Oi, fala, Bia. Sobre o que você falou na lição de passada? Na lição passada de Eliseu, É, então foi a tia Neia que falou sobre os soldados de Israel que resolveram montar um cerco surpresa ao redor da cidade de Samaria para pegar os soldados de Samaria de surpresa. Só que eles não conseguiram, por quê? Porque sempre que eles faziam isso, Deus revelava para Eliseu que tinha esse cerco, essa armadilha, e aí ele pegava Eliseu, avisava os soldados de Samaria e eles desviavam, e o de Israel ficava lá esperando, entendeu? Só que eles não desistiam, eles viam. Oi, mas o fala. povo de Israel não era o povo escolhido por Deus? Sim, o povo de Israel era um povo escolhido por Deus, mas como eles às vezes faziam algumas coisas que Deus não gostava, Deus permitia que os soldados lá da Síria fossem lá para atacar eles. Só que assim, eles, como o povo de Israel, dentro de Israel, tinha Eliseu, que era o servo de Deus, Deus revelava para Eliseu quando tinha esses cercos. Pode falar, tia Sabrina? Isso. Só para lembrar, gente, Bia, pode falar. o povo sírio, eles eram inimigos do povo de Israel, tá bom? Então, eles sempre queriam tomar aquilo que era de Israel. E na aula passada, que a tia Neia falou, vocês lembram que foi o exército sírio, e aí eles queriam guerrear com Israel, mas Israel não tinha um exército tão grande quanto o de Sírio. Então Deus enviou um exército do céu. Lembra que tinha os anjos, um exército de anjos, né? O nosso versículo até fala que Deus envia os anjos para nos proteger. E Ah, aí, sim, tem essa parte, e verdade. Uhum. aí os anjos, né? Eles, quando Deus abriu a visão, o exército sírio ficou morrendo de medo. E aí quem venceu essa guerra foi o povo de Israel. E aí o povo sírio ficou com raiva deles, falou assim: nossa, eles venceram, então a gente vai atacar de novo. Que aí entra o que a Pro Aide tá falando, que eles ficaram ao redor da cidade, que a cidade naquela época tinha muros, Muros, tinha, né, portões, tá bom? Só para vocês entenderem como que eles estavam lá. Então eles foram É, atacar Israel de novo, tá bom? então, eles foram atacar, como a tia Sabrina lembrou, eles foram atacar de novo, porque na primeira vez, Deus mandou um exército de anjos que eles viram, né?
os soldados lá dos sírios viram esse exército e eles ficaram com medo. Aí, no caso, aí o povo de Israel venceu. Só que eles não ficaram satisfeitos, eles quiseram atacar de novo. Aí eles fizeram esses cercos ao redor da cidade, né, dos muros da cidade. E aí o rei ficou muito bravo, porque o rei de Israel, né, que estava lá com a cidade cercada, porque chegou essa mulher que era de lá de Samaria e foi procurar ele para falar para ele dar um jeito que ela precisava, que ela estava passando fome, que eles iam morrer de fome. Aí o rei ficou muito bravo. Sabe com quem? Ele ficou muito bravo com Eliseu. Porque ele falou assim: ah, mas Eliseu, ele vive falando que Deus vai dar vitória, que Deus vai nos ajudar, e nada está acontecendo, a gente continua cercado, a gente continua passando fome. E aí, sabe, crianças, o que, que o rei de Israel fez? Ele mandou, falou que ia mandar matar Eliseu. Acredita? Mandar matar o servo do Senhor. E aí ele mandou matar Eliseu. Só que Eliseu, ele já tinha chamado algumas pessoas importantes lá da cidade, né, alguns líderes da cidade, para fazer uma reunião, para falar sobre o problema que estava acontecendo. Só que também com isso, Deus revelou para Eliseu, porque Eliseu era um servo do Senhor, e Deus revelou para Eliseu que o rei estava mandando gente lá para matar ele. E aí ele pegou e contou para as pessoas que estavam lá na reunião com ele, e com isso, lá na casa de Eliseu, quando esses mensageiros do rei chegaram lá querendo matar Eliseu, os líderes que estavam lá na reunião com Eliseu, eles defenderam Eliseu, eles conseguiram ajudar, né, Eliseu, e que esses soldados aí que o rei tinha mandado foram embora. Só que aí o rei, ele não ficou satisfeito. Vocês acreditam? Sabe o que que ele fez? Ele mesmo foi lá na casa de Eliseu. Aí ele foi lá na casa de Eliseu. Tem mais slide, tia Sabrina? Acho que sim, né? Depois disso, ele mesmo, o rei, ó, aí eles foi os soldados chegando, né? Primeiro na casa de Eliseu, só que aí os líderes que estavam lá ajudaram Eliseu e eles não conseguiram matar. Aí eles voltaram e o rei pegou e falou: ah, eu vou lá eu mesmo, vou lá falar com Eliseu, qualquer coisa, né? Se der, até eu mato Eliseu. E só que aí, quando ele chegou lá, Deus já tinha dado uma estratégia para Eliseu. E sabe o que que Eliseu falou pro o Eliseu falou para o rei assim: rei, ainda amanhã, pela manhã, né? Porque já era, acho que praticamente a tardezinha nesse dia. Ainda amanhã de manhã, tudo isso vai se resolver. As coisas vão ficar baratas, as comidas não vão ficar baratas, vai começar a ter mantimento na cidade, o povo vai começar a se fartar, não vai ter mais escassez de alimento. Só que aí o rei, ele não acreditou, falou assim: ah, como? Isso vai acontecer? Eu não acredito, não. Isso não tem como acontecer. Nem que Deus descesse do céu, isso não ia poder acontecer. Ele começou a desacreditar do que Eliseu estava falando. Só que Eliseu estava falando, gente, dirigido por Deus. Enquanto isso, lá na cidade, como a tia Sabrina até mencionou, a cidade ela tinha muros, tinha portão. O exército da Síria que estava cercando Israel, eles estavam mais distantes, assim, mais distantes do portão e do muro. Fora da cidade havia uns leprosos, 4 leprosos que ficavam fora da cidade lá de Samaria. Olha os leprosos, 4 leprosos, porque eles tinham uma doença chamada lepra, e a lepra ela era contagiosa, e eles não podiam ficar na cidade nem morar com as famílias deles. Eu Então, lembra daquela lição do Eliseu, que a do tua mãe, que ele tinha lepra? Isso mesmo. A gente já estudou sobre uma parte aí falando sobre a lepra, quando a gente estudou sobre o Naamã. Então, a lepra, crianças, ela é uma doença que hoje ela tem outro nome, ela chama hanseníase. É um nome bem difícil, só que hoje em dia a hanseníase ela tem cura, né? Tem alguns tratamentos, você vai ao médico, tem tratamentos que você faz que tem cura. Só que naquele tempo não tinha. E a lepra, ela é uma doença que ataca a pele, principalmente a pele, ela vai atacando as vistas, aí a pessoa vai ficando com a pele toda, com a parte do corpo toda ferida,
toda em carne viva, aí ataca os olhos, a pessoa pode ficar cega, e isso é contagioso. Hoje, né, e graças a Deus, existe ainda poucos casos, mas existe, mas ela é uma doença que tem cura, só que naquele tempo não tinha. E essas pessoas ficavam fora da cidade, por quê? Porque as pessoas da cidade que não tinham doença tinham medo de chegar perto deles. Esses leprosos, eles também estavam com muita fome, por quê? Antes, quando tinha comida circulando pela cidade, entrada e sair os vendedores, as pessoas que tinham comida, que tinham condições, dava comida para esses leprosos, que é como hoje a gente encontra um morador de rua, alguém pedindo ajuda, a gente dá uma comida, um mantimento, um pão, uma bolacha. Só que nesse tempo os leprosos não estavam tendo essa comida, porque as pessoas não estavam podendo sair da cidade, não tinha comida circulando, e então eles também estavam com muita fome. Aí eles tiveram uma ideia, um deles, ou que comunicou, ou todos juntos, eles tiveram uma ideia, falou assim, e se a gente for lá e entrar no acampamento dos inimigos, lá no acampamento do exército da Síria? Porque a gente já está aqui mesmo com fome, correndo o risco de morrer. Se a gente for lá no exército dos inimigos, ou eles podem prender a gente e a gente fica lá preso com eles, ou eles, né, podem achar que a gente está indo afrontar eles e até matar eles. Para a gente, tanto faz, porque a gente está aqui. Ou a gente vai morrer de fome ou a gente vai morrer de lepra. Então, o que eles decidiram? Ir no exército lá, entrar lá, no invadir o acampamento do exército inimigo. E aí, nisso, já estava noite. E aí o exército lá dos sírios, eles estavam lá, acho que descansando, porque estava de noite, limpando as armas, comendo, bebendo, acho que conversando, tudo. E aí, antes dos leprosos chegar dentro do acampamento, os soldados que estavam lá no acampamento, soldados dos inimigos de Israel, eles ouviram um monte de barulho de cavalaria, como se tivesse vindo um monte de exército de fora, assim, para o lado deles, para cima deles. Sabe quando você começa a ouvir de longe, assim, um monte de cavalo, um monte de coisa? E aí, eles ficaram pensando assim: meu Deus, será que o rei de Israel convenceu outros reis de outras localidades para ajudar eles nessa batalha? E eles estão vindo de fora para nos atacar? Porque como eles sabiam que o povo de Israel não estava saindo, o exército de Israel não estava saindo, e eles estavam ouvindo esse barulho que estava vindo de fora, e eles acharam que o rei de Israel tinha conseguido a ajuda de outros povos. E aí, com isso, o que aconteceu com os soldados lá dos sírios? Eles pegaram, com medo de ser atacados, eles correram do acampamento. Eles largaram tudo para trás. Eles correram, deixaram as armas, deixaram comida, deixaram prata, deixaram as moedas que eles tinham, as roupas, tudo para trás e saíram correndo, com medo de morrer. E aí, nisso, quando os leprosos chegaram no acampamento, Eles deixaram até ouro. sim, ouro, prata, comida, roupa, as Até armas. diamante. Oi? Diamante não, eu acho que diamante eles não tinham. Diamante acho que eles não tinham, Bia, mas ouro e prata, que eram as moedas que eles usavam naquele tempo, eles tinham, eles deixaram tudo para trás. Porque assim, eles preferiram Leite, comida, jarros. isso, tudo, porque eles pensaram assim, é melhor a gente correr e salvar a nossa vida do que a gente recolher as coisas e correr o risco de morrer. E aí, quando os leprosos chegaram lá no acampamento, eles estranharam, porque não tinha ninguém, estava tudo lá abandonado. Eles ainda olharam bem para ver se não tinha ninguém. Aí, o que que eles fizeram? Eles aproveitaram, os leprosos aproveitaram que não tinha ninguém lá, e eles foram comer porque eles estavam com muita fome. Aí eles começaram a comer, 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 juntaram o que eles podiam, pegaram, ó, os leprosos lá, ó, eles estavam quase morrendo de fome lá fora. Quando eles chegaram lá, que eles viram tudo aquilo, eles foram comer, eles foram recolher roupas, pegaram moedas de prata, de ouro, tudo que eles podiam pegar. E aí, só que aí, o que que aconteceu? Um deles pensou e falou assim: não é justo, né? A gente está aqui se fartando. Agora, só que eles pensaram no povo de Samaria, que estava lá em Samaria, né? Cercado, sem poder comer também, passando necessidade.
eles pensaram, porque até mesmo eles deviam ter famílias lá. E eles falaram assim: ah, a gente não pode ser egoísta, a gente tem que falar, divulgar. Era uma notícia boa, então era uma boa nova, eles tinham que divulgar. Aí o que que eles fizeram depois que eles comeram, pegaram roupas limpas, roupas novas, todas as moedas, eles foram, voltaram lá para o portão da cidade, correram lá no portão e chamaram algumas pessoas lá, né? Porque eles não chegaram nem a entrar, mas eles chamaram e contaram o que tinha acontecido. Olha, o acampamento dos inimigos está vazio, está tudo sobrando lá, eles fugiram. Aí essas pessoas foram lá para falar para o rei, só que o rei ficou com medo. O rei falou assim: ah, será que é verdade? Será que não é uma armadilha? Que eles estão escondidos e quando a gente chegar lá para pegar essas coisas, eles vão atacar a gente? O rei, ele ficou meio desacreditado. Mesmo Eliseu tendo falado para ele que no dia seguinte, né, que na manhã seguinte, toda a situação de escassez ia acabar. Ele ainda ficou desconfiado dessa notícia dos leprosos. E aí, o que, que ele fez? Espertinho, ele pegou, ele não foi lá no acampamento, ele pegou e mandou uns mensageiros no acampamento. Os mensageiros foram no acampamento, constataram, aí espalhou a notícia pela cidade inteira, aí o povo da cidade começou a ir para lá também. Eles começaram a ir, porque eles estavam precisando de muita comida, de roupas, de dinheiro, eles foram para lá. E aí, nisso, o rei pegou e também foi para espiar. Depois disso, aí no dia seguinte, porque isso já era noite, aconteceu realmente o que Eliseu tinha dito, né? Que Deus tinha revelado para Eliseu, que as coisas iam voltar ao normal, que a comida não ia ser mais escassa, e já tinha muita comida, muita fartura, que dava para comprar as coisas pelos preços normais, certo? Porque antes, como tinha pouca coisa, o preço era muito alto, e aí já tinha São os como preços comprar normais. porque assim, vamos supor, para comprar lá uma farinha, eles gastavam antes uma moeda. Quando estava com escassez, que eles estavam cercados, aquela farinha que custava uma moeda, custava 3 moedas. E aí estava muito cara. Aí, quando depois que os soldados lá foram embora com medo, que eles achavam que estavam sendo atacados, que eles abandonaram lá o cerco, as coisas lá em Samaria voltaram ao normal. Então, a farinha voltou a custar uma moeda de novo. Por quê? Porque aí já tinha mais farinha para vender, tá bom? Aí, depois disso, a gente tem. Qual que a gente tem agora, tia Sabrina? A gente vai falar sobre os homens anunciaram, ó, Deus, olha aqui, crianças, olha o que Deus fez, e é que essa é a nossa lição principal. Deus milagrosamente resgatou o seu povo da morte. Que povo? O povo de Israel, como a Bia falou no começo. Israel era o povo de Deus. Eles estavam lá praticamente passando necessidade, correndo o risco, né, de serem atacados de novo, porque o exército estava cercando lá a cidade e estavam correndo risco de morrer de fome, mas por um milagre, né, da noite para o dia, Deus milagrosamente resgatou o seu povo da morte, deixando tudo normal novamente na cidade. Ó, com abundância de comida, os preços voltaram ao normal, que é o que eu estava falando, né, que aí agora as coisas já estavam custando no preço normal. A promessa que Deus tinha feito por meio de Eliseu se cumpriu. E Eliseu viveu o resto da vida dele lá, obedecendo a Deus e comprovando a sua fidelidade. Pode falar, Felipe. Você levantou a mão? É só uma pergunta. Se aquela Hum, farofa lá tivesse muito mais do que desses darem R$ 1, seria de graça? como assim? Não entendi. Se tivesse não entendi sua Muito pergunta. mais do que teria o normal, seria de graça? Eu não sei se seria de graça, mas de repente, se alguma uma pessoa que tivesse bastante produção de farinha ou bastante farinha, se ele visse que estava sobrando e ele não estava precisando de muito dinheiro, ele poderia até doar para quem era mais pobre, entendeu? Assim, de repente alguém está precisando de farinha, mas não tinha ainda condições de comprar, e ele tinha bastante, ele podia vender para quem tinha dinheiro e podia doar também para quem tinha necessidade. Pode falar, Bia. A Bia levantou a mão? Pode falar. Quem levantou a mão? Foi a Bia ou foi a Sofia? Sofia, pode falar, Sofia.
Ô, tá desligado o seu microfone. Liga o microfone primeiro para você falar. Então o preço que era 1 e depois depois ficou 3 e depois Deus falou, depois voltou tudo ao normal? Sim, então, aí ele voltou quando era o que era 1, vamos supor que eu dei um exemplo de 1 e tinha ficado 3 quando estava na escassez, né? Quando estava com falta, como voltou ao normal, voltou a custar 1 de novo. E aí, como o Felipe falou, e aquele que tinha bastante farinha, vamos supor, para vender, mesmo que ele estava vendendo por 1 para quem tinha, ele poderia doar também para quem não tinha dinheiro ainda. Pode falar, tia Sabrina. Crianças, só para vocês saberem que até nos dias de hoje também é assim, né, Proaide? Ah, verdade, hoje também é. Hoje, por exemplo, quando chove, quem tem plantações, quem tem assim fazendas, que vende assim coisas que a gente come, milho, as farinhas, trigo, tudo. Quando tem chuva e cresce muitas plantas, muitos alimentos, o alimento para nós, quando chega no mercado, ele fica barato. Quando não chove, que não tem produção de alimento, que não cresce, né? Para nós, quando chega no mercado, chega muito caro. Muito caro, Então, verdade. hoje, atualmente, nos dias de hoje, a comida, ela tá bem mais cara do que era antes. Por quê? Para quem compra, né, o papai e a mamãe que faz mercado, que compra as coisas, sabe que tá muito caro as coisas. Por quê? Porque não tá chovendo como deveria chover, entendeu? Às vezes tem produto que não sai daqui do Brasil, que vem de outro De lugar, outro lugar, longe, né? exato. Então, quando tem pouca comida, a comida fica cara. Quando tem muita comida, a comida fica barata, É verdade. tá bom? Ô, é isso mesmo, gente, é isso mesmo. Então, quando tem bastante, o preço é baixo. Quando tem pouca coisa para vender, aí eles aumentam o preço. O Felipe levantou a mão, depois a Sofia fala. Pode falar, Felipe. Então, que, tipo, no caso que a tia Sabrina falou, é verdade. Tipo, agora a água, por conta da falta de chuva, tá mais cara. Uhum. A luz É também. verdade, é verdade. Isso Pode, mesmo. fala, Sofia. Depois a Júlia fala. Primeiro, Sofia. Pode falar, Sofia. O Eliseu, ele cumpriu toda a promessa que Deus falou para ele fazer, e aí ele viveu o resto da vida obedecendo a Deus? Sim, ele já cria, né? Mas aí, através do que Deus falou na vida dele, as pessoas começaram a crer também, e Eliseu também desfrutou desse privilégio e viveu o resto da vida dele lá e continuou crendo em Deus. Ju, fala, pode falar. Ontem, quando eu tava aqui, ontem tinha garoado. Ah, Daí então não tá chovendo, mas não, só tá garoando, porque não tá. Mas no ano não choveu, não. não, Tá chovendo até. Mas é esse ano, verdade. no ano passado quase todo dia chovia, nesse ano nem tá chovendo mais. É verdade, só a garoa, Estranho, só garoa bem pouquinho até. só a garoa, ela não ajuda, né? Só a garoa não ajuda. Então, assim, tem que chover mesmo, chover bem, bastante, para poder ter mais escassez de, mais água, né, no planeta. Oi, Então tem que chover para os animais poder beber água da chuva? também, chover bastante, isso mesmo. A Então, tia Shirley, quando chove os animais, bebem água da chuva? Também. bebe água da chuva também, mas quando não está chovendo, os donos dos animais têm que pegar água de algum lugar para dar para eles, né? Ó, a tia Shirley também quer falar, vamos ver o que que a tia Shirley quer falar? Vamos ouvir? Pode falar, tia Shirley. Oi, crianças. Então, criança, é o seguinte, respondendo também o que a Sofia está falando, é assim, Sofia, quando chove bastante, 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 a água penetra no solo. O solo tem uma coisa chamada de lençol freático.
O lençol freático com bastante água vai ter água nos poços, vai ter água nos rios, vai ter água nos mares. Quando não chove muito, esse lençol ele fica mais seco e vai ter que ficar mais profundo para buscar a água. E aí, se a gente não tem água, a gente não consegue dar água para os animais, a gente não consegue regar as plantas. E tem um outro fator que a tia estava falando sobre a falta da água. A água, o que a água é importante? A água é importante para produzir energia. Hoje está falando de energia solar, mas poucos lugares têm energia solar. Então, se a gente não tem água, a gente não tem vida, a gente não tem muita coisa, né? Então, a nossa conta de luz fica mais cara, a conta de água fica mais cara. E pegando isso, o que é importante? É a gente o quê? Economizar água. A água é importante economizar. Era isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Então, tem a torneira ligada. Isso, lavar a louça com pouca água, escovar os dentes com a torneira fechada. Tomar banho rápido. Sim, exatamente, para a gente Tomar ter banho água. rápido para economizar água e economizar Peraí. Porque eu só tomo de vez em quando, porque eu gosto de ficar debaixo do chuveiro. Então, mas a gente tem que economizar, né? Cada um tem que contribuir de alguma forma. Eu fico economizando, mas também tem dia que fica muito frio, eu fico debaixo do chuveiro. Bom, vamos continuar, gente, para a gente poder encerrar. Gente, nós já estamos... um fator importante, rapidinho, Tiaide. Pode falar. A gente precisa economizar água, sim, e muito. Mas a gente também tem que orar e pedir a Deus para que a ajuda venha dele. Para guardar nossa família. Exatamente. Se Deus quiser, um lugar para guardar todo mundo. Isso mesmo. Sim, com certeza. Então, Deus, ele nos guarda, ele nos protege e ele é todo poderoso. Ele pode fazer chover a qualquer hora, ele pode ajudar na produção de alimentos, né? Pode fazer chover. Para que nunca falte na nossa mesa. Isso. Então, a gente tem que economizar e também tem que orar. Para que nunca falte nada. Isso. Então, alimento, água. Exatamente. Deixa eu só falar uma conclusão aqui para vocês, tá? Então, assim, no caso, conclusão não, é para vocês que já conhecem a Jesus, né? Que vocês já aceitaram Jesus como Salvador. O que a gente tem que fazer? Tá? Para anunciar as boas novas. A gente já conhece, já aceitou a Jesus, certo? Então a gente tem que divulgar para as outras pessoas, para o amiguinho na escola, para alguém da sua família que ainda não aceitou Jesus, a gente tem que divulgar que Jesus é o Salvador, que Deus mandou o Filho dele, Jesus, aqui na terra para morrer na cruz, para nos resgatar do pecado. Então, assim, a gente já tem essa notícia boa, a gente já tem essa coisa boa, só que a gente tem que divulgar isso para as outras pessoas, certo? Então, isso a gente também fazer, fazer as boas novas. Tá? Deixa eu só ver, a Ana Paula levantou a mão, tadinha. Deixa a Ana Paula falar e a gente já vai finalizar, tá? Pode falar, Ana Paula. Ana Paula, a gente não tá te ouvindo. Você vai falar? Você levantou a mão? Você está mostrando? O que você está mostrando? A gente não está conseguindo ver. Ah, é a sua cartinha que você fez? É a cartinha? A cartinha. Tá bom. Depois você pede. Água. Para economizar água. A cartinha. Depois vocês mandam lá no grupo para a tia Sabrina somar os pontos, tá bom? Então, essa criança... atividade da água, Tiaide, que a Ana Paula está mostrando, foi que ela aprendeu lá nos Mimos. Teve uma aula que eles fizeram da atividade da água. Da atividade da água. Olha que bom, hein? Que legal, Ana Paula, muito bem. Bom, então, crianças, a gente já vai indo para o nosso final aqui. Então, essa foi a última aula sobre... Desculpa. Essa foi a última aula sobre a trajetória de Eliseu, que a gente estava estudando. O que vai ser a próxima aula de missões?
A próxima aula de lições vai ser uma Surpresa. surpresa. A próxima aula que vem, domingo que vem, vai ser uma aula especial com, Sei, com mas brincadeiras e com as premiações, né? A tia Sabrina já vai ter fechado lá os pontos, a gente já vai saber quem são os ganhadores. E aí eu vou pedir para vocês não faltarem. Se vocês falarem com mais alguém da faixa etária de vocês, convida para assistir a aula, não percam. A próxima aula vai ser muito legal. Além de, né, todas são legais, mas a de domingo que vem vai ser especial, com brincadeira, com as premiações, tá bom? Então a gente espera todos aqui na próxima aula, tá? Agora, tem mais alguma coisa, mais algum recado, tia Sabrina, que eu tenho esquecido? Não, é isso mesmo. Não, então tá, só vou falar mais uma vez, gente, aquele versículo que é o nosso versículo-chave, que é: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tá bom? Aí tá lá em João, capítulo 5, versículo 24. E não vamos deixar essa boa notícia que Jesus salva, né? As pessoas só conosco. Vamos divulgar para os nossos amiguinhos na escola, para os nossos familiares que ainda não são crentes. Vamos divulgar, vamos ser transmissores, mesmo vocês sendo pequenos, vocês podem ser transmissores de boas novas, né? Como aqueles tia, leprosos. já é 11h20 e 27. Nós vamos orar já para terminar, tá bom? Então, como aqueles leprosos, eles levaram as boas notícias lá da comida para o pessoal lá de Samaria, nós também vamos ser também transmissores de boas notícias, tá bom? Vamos fechar os olhinhos, vamos orar? Então, crianças, Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, por mais esta aula, que possamos, Senhor, também ser, Jesus querido, instrumentos de transmissão de boas notícias, de boas novas, Senhor, para aqueles que ainda não te conhecem, não conhecem a tua palavra, e que nós, Senhor, continuemos crendo na tua palavra, guardando em nossos corações. Abençoa cada criança, cada família, cada tia aqui presente, e nos dá um domingo abençoado. Em nome de Jesus, amém.